Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Existe uma pergunta que eu quero fazer a você. O que tem prendido o seu coração? Talvez não sejam correntes de ferro, mas sejam correntes invisíveis. Correntes de medo, de ansiedade, de tristeza, de culpa, de preocupações que tiram o seu sono, ou até mesmo de uma situação que parece não ter saída. A verdade é que muitas pessoas continuam caminhando por fora, mas por dentro sentem-se completamente aprisionadas. E talvez ninguém saiba disso, nem a família, nem os amigos. Mas Deus sabe. Ele conhece a luta que você trava em silêncio, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações que você faz quando está sozinho. E foi por isso que Ele trouxe você até esta corrente do livramento, porque nenhuma corrente é forte demais quando o Senhor decide agir. Minhas irmãs e meus irmãos, permaneçam comigo até o final desta oração. Hoje vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que tem aprisionado a nossa vida e declarar pela fé que somente Jesus tem poder para quebrar as correntes, abrir caminhos e devolver a paz ao nosso coração. Respire profundamente. Entregue este momento completamente ao Senhor. Porque quando Deus entra em uma batalha, a vitória deixa de ser uma possibilidade. Ela se torna uma promessa para aqueles que confiam nele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha chegado até esta oração sentindo que algumas batalhas nunca terminam. Você vence uma dificuldade e logo outra aparece. Resolve um problema e surge mais uma preocupação. Às vezes parece que a vida é uma sucessão de lutas, mas existe uma verdade que precisa ocupar o seu coração nesta noite. Você não enfrenta nenhuma batalha sozinho. Mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar, Deus continua trabalhando. Enquanto você dorme, Ele vela por você. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Enquanto você espera, Ele prepara o tempo certo para agir. A Bíblia nos revela que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Isso significa que Deus não apenas observa a nossa caminhada, Ele nos cerca com a sua presença. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele abre caminhos onde parecia não existir saída. Talvez você esteja enfrentando uma luta dentro da sua própria casa. Talvez seja uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um conflito na família ou uma preocupação que não sai da sua mente. Seja qual for a batalha, nunca se esqueça desta verdade. O problema pode ser grande, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior. É por isso que estamos reunidos nesta corrente do livramento. Não para alimentar o medo, mas para fortalecer a nossa confiança. Porque o nosso socorro não vem das circunstâncias, não vem da força humana, não vem daquilo que conseguimos controlar. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesta noite, abra o seu coração, permita que toda preocupação dê lugar à confiança. Porque Deus continua sendo especialista em abrir portas fechadas, em acalmar tempestades, em restaurar famílias, em fortalecer os cansados e em libertar aqueles que colocam a sua esperança nas suas mãos. E é com essa certeza que, daqui a alguns instantes, nós entraremos em oração, apresentando diante do Senhor tudo aquilo que tem tentado prender a nossa paz. Versículo: de repente apareceu um anjo do Senhor. As correntes caíram das mãos de Pedro. Atos 12, 7. Existe uma história na Bíblia nos mostrando que para Deus nenhuma prisão é definitiva. O apóstolo Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados. Humanamente falando, não havia saída. As portas estavam fechadas, as correntes pareciam impossíveis de romper. Tudo indicava que aquela situação permaneceria do mesmo jeito.
Mas havia algo acontecendo que ninguém conseguia enxergar. Enquanto Pedro permanecia na prisão, a igreja permanecia em oração. Enquanto os homens acreditavam que tudo estava acabado, Deus já estava preparando o livramento. E no momento certo, o Senhor enviou um anjo. A luz brilhou dentro daquela prisão. As correntes caíram, as portas se abriram e Pedro saiu livre. Que mensagem poderosa existe nessa passagem! Porque ela nos ensina que Deus pode agir justamente quando tudo parece impossível. Talvez você também esteja diante de uma prisão, não de paredes e grades, mas de preocupações que não deixam você descansar, de um medo que paralisa, de uma tristeza que insiste em permanecer, de uma enfermidade que parece não acabar, de uma dívida que tira o seu sono ou de um problema familiar que você já não sabe como resolver. Mas ouça esta palavra. Aquilo que parece impossível para você continua sendo possível para Deus. Talvez as pessoas tenham dito que não existe solução. Talvez você mesmo tenha perdido as forças. Mas Deus ainda continua abrindo portas que ninguém consegue abrir. Ele continua quebrando correntes que ninguém consegue romper. Ele continua escrevendo capítulos que ninguém imaginava serem possíveis. Por isso, não desista de orar. Não desista de confiar. Não desista de esperar. Porque o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele está preparando o maior dos livramentos. Quem olhava para Pedro via apenas correntes. Mas Deus já enxergava liberdade. Quem olha para a sua situação pode ver apenas dificuldades, mas Deus continua vendo possibilidades. Respire profundamente, acalme o seu coração. Porque daqui a alguns instantes nós vamos apresentar diante do Senhor todas as correntes que têm tentado prender a nossa vida. E eu creio pela fé que o mesmo Deus que libertou Pedro continua agindo hoje. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, 6. Agora, meu irmão, minha irmã, se for possível, abra as suas mãos diante de Deus, como quem entrega um peso que já não consegue mais carregar. Respire profundamente, mais uma vez, e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nosso refúgio e nossa fortaleza. Nesta noite de corrente do livramento, nós nos reunimos diante da Tua presença, porque sabemos que não existe corrente forte o suficiente para impedir o agir das Tuas mãos. O Senhor conhece aquilo que prende cada coração que ora conosco. Conhece as dores escondidas, as lágrimas derramadas em silêncio, as noites de preocupação, os medos que ninguém conhece, as batalhas que foram travadas sem que ninguém percebesse. E mesmo assim, o Senhor nunca deixou de caminhar ao nosso lado. Pai, nesta hora, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem tentado aprisionar a nossa vida. Se existe medo, que o Teu amor perfeito lance fora todo medo. Se existe ansiedade, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Se existe culpa, que o Teu perdão restaure a nossa esperança. Se existe tristeza, que a alegria da Tua presença fortaleça a nossa alma. Se existe desânimo, renova as nossas forças. Se existe enfermidade, estende a Tua mão de cura. Se existe divisão dentro da nossa família, derrama reconciliação. Se existe falta de recursos, abre portas de provisão. Senhor, quebra toda corrente que nos afasta da paz, que o Senhor deseja para os Teus filhos. Quebra as correntes do desespero, da incredulidade, do ressentimento, da amargura, da ansiedade que paralisa, da preocupação constante, da palavra negativa que tentaram lançar sobre a nossa vida.
Nós declaramos que pertencemos ao Senhor e que somente a tua voz terá autoridade sobre o nosso futuro. Pai, visita agora cada casa representada nesta oração. Que a tua presença entre em cada lar, que a tua luz dissipe toda a escuridão, que a tua paz alcance cada quarto, cada sala, cada família. Abençoa os pais, fortalece as mães, protege os filhos, consola os idosos, anima quem perdeu as forças. Levanta aquele que pensa em desistir. Meu Deus, agora eu peço que cada pessoa continue com as mãos abertas por alguns instantes. Imagine que todo o peso que você carregava está sendo colocado nas mãos do Senhor. Não segure mais aquilo que Deus está pronto para receber. Entregue o medo, entregue a culpa, entregue a ansiedade, entregue a dor, entregue a preocupação, entregue aquilo que somente Deus pode resolver. Porque as mãos que sustentam o universo também são capazes de sustentar a sua vida. Pai, nós escolhemos confiar, mesmo sem compreender todos os caminhos, mesmo sem enxergar todas as respostas. Nós confiamos e declaramos pela fé que nenhuma corrente será maior do que o teu poder. Nenhuma porta permanecerá fechada se for da tua vontade abri-la. Nenhuma batalha será enfrentada sozinha, porque o Senhor luta ao lado daqueles que colocam sua esperança em ti. Recebe a nossa oração, recebe a nossa confiança, recebe a nossa gratidão e faz morada em nossos corações. Nós entregamos esta noite, esta vida e este futuro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. O Senhor pelejará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. Meu irmão, minha irmã, se você orou com fé até este momento, guarde esta palavra no seu coração. Nem toda corrente se rompe com os olhos. Algumas se rompem primeiro no espírito, quando decidimos confiar em Deus. Talvez, ao terminar esta oração, a situação ainda pareça a mesma. Talvez o telefone ainda não tenha tocado. A resposta ainda não tenha chegado. A porta ainda não tenha se aberto. Mas isso não significa que Deus esteja em silêncio. Há momentos em que o Senhor está trabalhando, onde os nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Foi assim com o povo de Israel diante do mar. Parecia não haver saída, mas Deus já estava preparando um caminho. Foi assim com Pedro na prisão. As correntes ainda estavam em suas mãos, mas o céu já havia enviado o livramento. Talvez hoje você também esteja vivendo esse tempo de espera, então não desanime. Continue orando, continue confiando, continue caminhando, porque quem entrega a batalha ao Senhor descansa sabendo que Ele nunca perde uma guerra. Antes de encerrarmos, quero fazer uma pergunta que nasce da fé. Qual corrente você está entregando nas mãos de Deus nesta noite? Escreva nos comentários apenas aquilo que você desejar compartilhar. Pode ser uma palavra como ansiedade, medo, família, saúde, trabalho ou simplesmente meu livramento. Nós, aqui no Sopro Divino, estaremos unidos em oração por cada pedido. E eu quero deixar uma declaração para acompanhar você durante todo este fim de semana. Sempre que a preocupação tentar ocupar o seu coração, diga em voz baixa ou em pensamento: o Deus que luta por mim nunca perde uma batalha. Guarde essa verdade, repita essa promessa e caminhe em paz, porque o Senhor já está à sua frente, preparando o tempo certo para o seu livramento. Antes de nos despedirmos, eu quero pedir que você guarde uma última verdade no seu coração. Quando esta oração terminar, não leve consigo o peso que você trouxe. Você já o entregou nas mãos de Deus. E aquilo que é colocado nas mãos do Senhor encontra o lugar mais seguro do universo. Por isso, durma em paz. Descanse o seu coração. Entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar. E permita que Ele fortaleça a sua fé enquanto você espera pelo agir dEle.
Se esta corrente do livramento falou ao seu coração, deixe o seu gostei. Esse gesto ajuda esta oração a chegar até outras pessoas que também precisam experimentar a paz e o cuidado de Deus. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Sopro Divino com Moreira. Ative o sino das notificações. Aqui, todos os dias, nos reunimos para buscar direção, esperança e fortalecimento na presença do Senhor. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma luta. Talvez Deus use esta oração para renovar a esperança de uma pessoa que estava precisando apenas de uma palavra de fé. Antes de sair, escreva nos comentários esta declaração: o meu livramento vem do Senhor. Essa será a nossa declaração de fé nesta sexta-feira. E sempre que você voltar para ler os comentários, escolha uma pessoa e faça uma breve oração por ela. Assim, esta corrente não terminará quando o vídeo acabar. Ela continuará viva por meio da fé e da oração de cada um de nós. Agora, receba esta bênção. Que o Senhor vá à sua frente e derrube toda barreira que tente impedir o propósito dele em sua vida. Que ele fortaleça o seu coração diante das lutas, que ilumine os seus caminhos quando houver dúvidas, que proteja a sua casa, a sua família e todos aqueles que você ama. Que a paz de Cristo reine em sua mente. Que a esperança renasça em seu coração e que, ao olhar para trás, você reconheça que foi a mão poderosa de Deus que sustentou você em cada batalha. Lembre-se sempre: as correntes podem até tentar prender os seus passos, mas jamais poderão impedir o agir daquele que abre portas que ninguém pode fechar. Receba essa palavra com fé. Tenha uma noite abençoada e um fim de semana debaixo da proteção do Senhor. E lembre-se, na próxima sexta-feira estaremos novamente unidos em mais uma corrente do livramento. Até lá, permaneça firme, porque Deus continua cuidando de você. Eu sou Moreira e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.